Olá, seja bem-vinda ao canal Moça Prendada. Hoje eu vou compartilhar com vocês a continuação da nossa aula do cropped de pérola. Celebre o mês do carnaval com uma super oferta de 40% no meu curso online de roupas de crochê. Isso mesmo, você ouviu certinho. Prepare-se para desbloquear a sua criatividade com um desconto exclusivo de 40%. Uma expert em crochê e crie roupas deslumbrantes. Essa oferta relâmpago é sua chance de brilhar na arte do crochê. Não deixe escapar. Adquira agora mesmo e transforme fios em moda com economia. Você vai aprender em 5 módulos tudo o que você precisa para confeccionar as suas peças. Reservamos 3 módulos de roupas em crochê. Isso mesmo, você vai confeccionar moda praia, fazendo biquínis, maiô, calcinhas, saídas de banho. Em seguida tem um módulo de blusas, que você vai fazer blusas cropped, blusas regata. E depois temos o 5º módulo, que é somente sobre saias. E ao adquirir este curso, você vai ganhar 3 bônus, que são aulas de 3 shorts. Isso mesmo, veja que maravilha! Clique agora no link que deixei aqui na descrição do vídeo e no comentário fixado e garanta esta oportunidade de garantir a sua vaga no curso com 40% de desconto. Lembrando que essa promoção é válida somente até o dia 29 de fevereiro de 2024. Agora vamos confeccionar nossa peça. Estou chegando aqui no marcador, já fiz o meu grupinho de pontos. Venho aqui, olha, pulo o primeiro ponto alto e aqui entre o primeiro e o segundo, faço um ponto baixo. 3 correntes, pulo 2 pontos altos, entre o segundo e o terceiro, faço o ponto baixo. Viro a minha peça, sem fazer correntinhas. Venho aqui, nessa alcinha que eu acabei de fazer, insiro a agulha aqui, puxo uma laçada, faço um ponto baixíssimo. Uma corrente, e agora eu vou fazer um ponto baixo nessa mesma alça. Pego aqui o meu marcador e vou colocar bem no ponto baixo em que eu acabei de fazer. Agora eu faço 2 correntinhas, pulo o primeiro espaço, aqui no próximo faço um ponto baixo. 3 correntes, vou no próximo espaço, faço um ponto baixo, laço o fio na agulha, vou aqui nessa alcinha de 3 correntes, faço o meu grupinho de 7 pontos altos. Agora eu sigo fazendo normalmente, até chegar lá no outro, próximo ao outro marcador, aqui do outro lado, olha. Estou chegando aqui no finalzinho, olha, próximo ao marcador, já fiz aqui a minha alcinha de 3 correntes e prendi com ponto baixo. Agora faço 2 correntes, tiro o marcador da alcinha e aqui na alcinha eu faço um ponto baixo. Vamos iniciar a próxima. Faço 3 correntinhas para dar a altura de um ponto alto, laço o fio na agulha, viro a minha peça. Agora venho aqui e faço um ponto alto, uma corrente, um ponto alto, uma corrente, um ponto alto. Coloco aqui o meu marcador no meu primeiro ponto alto, para mim saber que é o início da minha carreirinha. Feito isso, agora eu vou seguir fazendo os meus pontinhos fantasia do mesmo jeito que eu já venho fazendo, até chegar lá próximo ao marcador lá do outro lado, tá? Veja que a gente vai diminuindo aqui na lateral, ó. Aqui para o tamanho P, eu vou seguir fazendo essas diminuições até alcançar a altura de 12 centímetros. Quando eu tiver 12 centímetros de altura de diminuição, aí eu paro de fazer elas. Para o tamanho M são 15 centímetros e para o tamanho G são 18 centímetros de altura de diminuição, tá? Até então, eu tenho aqui, veja só, pegando essa reta aqui, olha, eu tenho 4,5. Então, eu tenho que fazer bastante carreirinhas ainda seguintes para me alcançar a altura de 12 centímetros. Cheguei aqui no final, já fiz o meu grupinho de 3 pontos altos
E sem fazer a correntinha aqui, depois de ter feito eles, eu já vou laçar o fio na agulha, vou vir aqui em cima do ponto baixo e vou fazer um ponto alto. Viro a minha peça. Venho aqui dentro do primeiro espaço e faço um ponto baixo. Vou pegar aqui o marcador de ponto e vou colocar bem aqui nesse ponto baixo em que eu acabei de fazer. 3 correntinhas. Vou no próximo espaço, faço um ponto baixo. Laço o fio na agulha e vou fazer o meu grupinho de 7 pontos altos. Eu vou seguir aqui fazendo os meus pontinhos até chegar aqui próximo ao marcador no finalzinho da minha parte da frente, tá? Estou chegando aqui no final, olha. Fiz aqui todo o decorrer da carreirinha. E aqui no finalzinho, depois de ter feito o grupinho de 7 pontos, eu vou pular o primeiro espaço, vou aqui no próximo, faço um ponto baixo, 3 correntes e um ponto baixo no próximo espaço. Vou tirar aqui o marcador. Agora eu vou virar aqui a minha peça. Dentro da alcinha, eu vou fazer um ponto baixíssimo, uma corrente e um ponto baixo na mesma alça. Faço 2 correntinhas, pulo 2 pontos e aqui no segundo, entre o segundo e o terceiro, faço um ponto baixo. Eu vou colocar um marcador aqui no meu ponto baixo, e eu vou seguir fazendo aqui as minhas carreirinhas de diminuições no início e no final, da mesma coisa em que eu já venho mostrando para vocês. Como a gente já começou a repetir a maneira como a gente está fazendo, aqui é a nossa sequência, então eu vou pausar nas gravações e vou dar continuidade nas diminuições até alcançar a medida em que eu preciso, que no meu caso é 12 centímetros de altura, com diminuições no início e no final da carreira. Se você tiver dúvida como fazer as diminuições, é só voltar à aula e rever esse trecho aqui, tá? Porque é repetição. Você vai repetir a mesma coisa que você fez aqui, você vai repetir em seguida até alcançar a medida necessária para a sua peça. Como eu disse, no meu caso, eu tenho que ter daqui para cá 12 centímetros de altura de diminuições. Para o tamanho médio é 15, para o tamanho G é 18. Vou mostrar para vocês a medida em que já estou. Até então, a minha peça, ela aqui seguindo as diminuições, ela tem, olha, pegando aqui, vamos alinhar, ó. Não mudou quase nada, continua com uns 4,5 aproximadamente, olha. Ó, aumentou meio centímetros, agora a gente está com 5 centímetros aqui de altura. E eu tenho que seguir até ter 12. Fiz até aqui minhas carreirinhas, seguindo aquela sequência de diminuições dos dois lados. Alcancei a medida de 12 centímetros de altura aqui, pegando aqui dessa base até aqui em cima. Veja só a medida. Seguindo aqui essa linha, até aqui em cima, olha, 12 centímetros. Agora, eu vou fazer mais uma carreirinha, só para deixar aqui mais reto, tá? Para tirar um pouco dessas ondulações. Eu vou fazer da seguinte forma. Aí na sua peça, vocês vão ver eu fazer a minha e vão ver se dá para fazer da mesma forma na peça de vocês. Se não der, vocês vão desenvolver uma maneira de fazer para que fique o mais reto possível. Vou fazer 3 correntes e vou virar a minha peça. Vou laçar o fio na agulha, vou vir aqui dentro da minha alcinha e vou fazer o meu grupinho de 3 pontos altos. Feito isso, agora eu vou vir prender aqui no meu grupinho de 7 pontos. Olha, dessa forma fica mais alinhado, tá? Por isso que eu gosto de finalizar com essa carreira. Agora eu vou fazer aqui o meu ponto alto em relevo pelo avesso.
E aqui eu vou fazer 2 correntes. Vou fazer aqui o fechamento dos pontos. E como essa é a minha última carreirinha, eu vou fazer 2 correntes e um ponto alto aqui dentro da alça. Porque eu quero deixar o mais reto possível. 2 correntes. E aqui deste lado eu vou fazer a mesma coisa que fiz aqui. Veja que vai ficando mais retinho, certo? Vou fazer o fechamento aqui dos pontos. Duas correntes, ponto alto em relevo pelo avesso. Duas correntes. Venho aqui no grupinho de pontos altos, faço um ponto baixo, 3 correntinhas. Ponto baixo, uma corrente. Agora eu vou fazer o grupinho de 3 pontos altos, separados por uma correntinha. E finalizo aqui, olha, depois de ter feito o grupinho de 3 pontos, sem fazer a correntinha, eu faço um ponto alto aqui em cima do ponto baixo. E corto o meu fio. Veja só, que fica mais retinho. Não fica bem reto, mas fica melhor do que estava, né? Agora, a gente vai fazer as laterais. Vamos fazer essa lateral e essa lateral. Aqui, a forma de fazer as diminuições na parte interna da peça é a mesma que a gente fez aqui, tá? É a mesma forma você vai seguir. E a mesma quantidade de carreiras, tem que ficar do mesmo tamanho. Somente aqui pelo lado de fora, daqui, vocês vão deixar reta, tá? Vai seguir do jeito que está aqui. Não vai fazer diminuições desse lado, somente aqui. Veja que aqui eu prendi o meu fio no segundo espaço do grupinho de 3 pontos. Aqui eu faço a mesma coisa, ó, primeiro, segundo e prendo aqui o meu fio. Vou amarrar ele aqui. Eu só vou dar início, tá? Daí a sequência, a continuidade, se você tiver dúvida, é só voltar à aula e ver como que a gente fez aqui. Para você fazer a mesma coisa aqui. Prendi o meu fio, vou puxar uma laçada, fazer uma corrente. Aí veja que aqui a gente iniciou com fazendo um ponto baixo. Então, eu venho aqui no mesmo ponto de base, faço um ponto baixo, 3 correntes, ponto baixo no próximo espaço. Veja que é a mesma forma, tá? Eu vou fazer aqui dos dois lados, lembrando que as diminuições são para a parte interna, aqui, e aqui nas laterais direcionada para fora, vocês continuam deixando reto, fazendo dessa forma que a gente já estava fazendo anteriormente, ó, dos dois lados. Estou aqui com o fio do novelo e vou prender ele aqui em cima, olha. Tá vendo que aqui a gente tem as 3 correntes e em seguida um ponto alto? Eu vou prender bem aqui, olha, na terceira correntinha aqui em cima. Vou amarrar ele bem aqui nesse ponto. Agora vou posicionar em minha mão meu fio. Vou vir nesse mesmo ponto onde eu amarrei, vou puxar uma laçada e fazer uma corrente. E vou fazer agora uma carreirinha de ponto baixo por toda essa cava. Da seguinte forma. Veja que aqui são 3 correntinhas. Eu vou fazer um ponto baixo para cada corrente. Chegando aqui na lateral da alcinha, eu vou fazer um ponto baixo. E aqui, olha, temos um ponto baixo. Em seguida, eu faço um ponto baixo na lateral dele. Agora chegamos no ponto alto. Faço um ponto baixo mais em cima do ponto e outro ponto baixo mais embaixo do ponto. Chegamos agora no ponto baixo. Faço um ponto baixo na lateral dele. Na alcinha, faço um ponto baixo na lateral dela. Novamente, olha, ponto baixo aqui. Faço
Veja essa dinâmica. Quando é ponto baixo, a gente faz um ponto baixo na lateral dele. Quando é alcinha, a gente faz um ponto baixo nela. E quando é ponto alto, ou alcinha de correntes para dar altura de um ponto alto, a gente faz um ponto baixo para cada correntinha, se for alcinha de correntes, tá? E quando, olha, ponto baixo, um ponto baixo na lateral dela. Chegamos aqui na alcinha de correntes, um ponto baixo, um ponto baixo na lateral dele. Chegamos agora no ponto alto. Quando é ponto alto, você faz um ponto baixo mais em cima do ponto e um ponto baixo mais embaixo. Vocês vão seguindo essa dinâmica, tá? Fazendo os pontinhos dessa forma até chegar aqui em cima. Fiz aqui toda essa carreirinha em ponto baixo, olha, fiz toda essa parte da cava. Agora a gente vai fazer uma carreira de meio ponto alto. Aqui da onde estou, ó, vou fazer 2 correntes, laço o fio na agulha e viro a minha peça. Eu vou colocar este fio aqui para me embutir ele dentro do meu ponto, tá? Venho aqui, ó, no próximo ponto de base e vou fazer meio ponto alto. E vou seguir fazendo um meio ponto alto para cada ponto de base, até chegar aqui em cima, olha, tá? Aqui para o tamanho P, eu vou fazer 2 carreirinhas de meio ponto alto. Para o tamanho M, você faz também 2, tá? P e M são 2 carreirinhas, a minha sugestão. E o tamanho G, você faz 3 carreirinhas de meio ponto alto, tá? Olha. Vou seguir fazendo até aqui em cima, daí eu volto com vocês para a gente fazer a segunda carreirinha de meio ponto alto. Estou chegando aqui no finalzinho da carreira, veja só como ficou, e já vou dar início na próxima. Faço 2 correntes, laço o fio na agulha e viro o meu trabalho. E sigo fazendo um meio ponto alto para cada ponto de base até chegar lá no finalzinho da carreira. Cheguei aqui no finalzinho da carreira, agora eu vou fazer uma corrente, estender uma alça e cortar o fio. Finalizamos aqui o acabamento da parte da cava da nossa peça, tá? Bom, agora vamos fazer um acabamento aqui na parte de trás da peça. Eu vou prender o meu fio aqui em cima, veja só, bem aqui em cima, olha. Eu vou amarrar ele aqui, prendendo ele aqui na minha peça. Posiciono em minha mão e vou fazer uma carreira de ponto baixo aqui na lateral desses pontos, tá? Vou fazer da seguinte forma. Aqui é onde eu prendi o fio, eu vou inserir a agulha e puxar uma laçada, fazer uma corrente. Veja que aqui a gente vai fazer os pontos nas laterais dos pontos altos. Então, eu vou fazer um ponto baixo mais em cima do ponto alto. Vou posicionar esse fio aqui, olha, para mim embutir ele dentro do meu ponto. E outro ponto baixo mais embaixo do ponto. Agora venho aqui, ó, entre uma carreira e outra, bem aqui, onde eu fiz um ponto baixo, e vou fazer um ponto baixo na lateral dele. Cheguei no ponto alto, faço um ponto baixo mais em cima e um ponto baixo mais embaixo do ponto. Agora eu estou no ponto baixo, faço um ponto baixo na lateral dele. E assim a gente segue. Quando é ponto alto, a gente faz 2 pontos baixos, um em cima e outro embaixo. E quando é ponto baixo, a gente faz só um ponto baixo na lateral dele. Aí vai fazendo assim até chegar aqui embaixo, olha. Fiz aqui todo o acabamento em ponto baixo, fiquei com um total de 77 pontos baixos aqui. Agora vou fazer. Aqui a quantidade de pontos, elas não têm importância, tá? Você pode fazer o tanto que for necessário, tá? Agora eu faço 3 correntes para dar a altura de um ponto alto, laço o fio na agulha e viro a minha peça. Nessa carreirinha, a gente vai estar fazendo uma carreira de ponto alto. Aqui eu vou fazer um ponto alto para cada ponto de base, até chegar lá no final da carreira. Feito aqui os pontos altos, agora eu vou fazer uma carreira de ponto alto cruzado, tá? A gente vai iniciar aqui, ó, fazendo 3 correntinhas,
para dar a altura de um ponto alto, laço o fio na agulha e viro a minha peça. Aí aqui eu pulo um ponto de base, no próximo faço um ponto alto. Volto aqui no ponto em que eu pulei, insiro a agulha, puxo uma laçada, faço um ponto alto. Laço o fio na agulha, pulo um ponto de base, no próximo ponto de base faço um ponto alto. Laço o fio na agulha, volto aqui no ponto em que eu pulei e faço um ponto alto nele. A gente está fazendo a mesma coisa em que fizemos lá no início, lembra? Lá naquela faixinha de pontos que fizemos no início da peça? Então, é a mesma coisa. Eu vou seguir fazendo aqui os meus pontos altos cruzados até o final da carreira. Fiz aqui a minha carreirinha de ponto alto cruzado. Agora vamos fazer uma carreira de ponto alto normal. Faço 3 correntes, laço o fio na agulha, viro a minha peça. E sigo fazendo um ponto alto para cada ponto de base. Prontinho, finalizei aqui de fazer a carreirinha de ponto alto. Aí aqui eu finalizo o detalhe da lateral aqui da parte de trás da nossa peça. Você vai fazer a mesma coisa do outro lado, tá? Eu já fiz nos dois lados. Veja só. Olha, já fiz aqui o acabamento da cava dos dois lados, olha. E o detalhe aqui das costas também, dos dois lados. As costas da nossa peça vai ficar desta maneira. Se você for colocar botões, veja que a gente tem apenas a abertura no centro das costas e aqui você pode estar fazendo o fechamento dessa abertura com botões, alcinha de amarrar ou zíper. E para que você pregue botões, você precisa fazer uma carreira a mais de pontos altos no lado direito da peça para servir como casinha para os botões. Então, se você for colocar botões, faça uma carreira a mais de ponto alto. Se os botões são pequenos, pode ser ponto alto normal, mas se for um botão maior, faça uma carreirinha de ponto alto estendido ou ponto alto duplo para que passe o botão dentro do ponto. E essa carreirinha de ponto que você vai fazer agora, se você for por botões na sua peça, ela vai servir de casinhas, tá? E ela tem que ser feita agora, antes da gente passar para a próxima etapa. Mas se você não for por botões, for colocar cordinha de amarrar ou zíper, pode deixar dessa maneira, tá? Lembrando que essa carreirinha a mais de ponto alto, ela deve ser feita do lado direito, pois você vai pregar os botões do lado esquerdo. Assim, chegamos à seguinte conclusão. O lado esquerdo você vai deixar desta maneira que está na foto. E do lado direito, você vai fazer uma carreirinha a mais de ponto alto. Lembrando que é bom que você já tenha os botões para que você use eles como base para a altura do ponto alto, tá? Então, quanto maior o botãozinho que você escolher, maior a altura do seu ponto alto. Como eu já finalizei, e o meu fio aqui, eu encerrei a carreira sentido a gola, então eu já vou fazer aqui em seguida a alcinha, tá? Antes de você fazer a alça, você tem que deixar os dois lados prontinhos, a cava e o detalhe das costas, para depois você fazer a alcinha. Eu vou fazer a alcinha agora porque eu já fiz os dois lados, tá? Então eu vou aproveitar aqui que o meu fio está direcionado para cima, não vou cortar e vou dar continuidade. Aqui, olha, eu vou fazer pontos baixos, aqui por toda essa carreirinha aqui, tá? Eu vou fazer um acabamento em ponto baixo. Veja aqui, eu vou fazer uma corrente, e aqui na lateral do ponto alto, eu faço um ponto baixo mais em cima do ponto, e outro ponto baixo mais embaixo. Próxima carreirinha aqui, olha, faço um ponto baixo na primeira corrente, e agora eu vou fazer outro ponto baixo na próxima correntinha. Cheguei na carreira de ponto alto, faço um ponto baixo mais em cima do ponto e um ponto baixo mais embaixo. Agora, estou na carreirinha de ponto baixo, faço um ponto baixo na lateral do ponto baixo. Cheguei na outra carreira de ponto baixo, novamente, um ponto baixo na lateral dele.
E agora, eu cheguei nessa alcinha de correntes. Eu vou fazer um ponto baixo para cada correntinha. Veja que eu já aproveito aqui e estou embutindo o meu fio dentro do ponto. Aqui, olha, que eu cortei, né? Já estou embutindo ele dentro do ponto. Chegando aqui, olha, na lateral do ponto baixo, faço um ponto baixo na lateral dele. Agora, aqui no ponto alto, faço um ponto baixo mais embaixo. E aqui na lateral do meio ponto alto, eu vou fazer um ponto baixo para cada lateral de ponto baixo, de meio ponto alto. Cheguei aqui em cima, olha, bem nos pontos de base. Eu vou fazer um ponto baixo bem no ponto de base. E agora, a gente vai fazer uma tira de correntes para ser a alça da nossa peça. Só que essa alça, ela só vai pegar a parte de cima do ombro, ela não vai descer. Aí eu vou fazer aqui, para o tamanho P, uma tira de correntes medindo 10 centímetros. Para o tamanho médio é 15 e para o tamanho G é 20 centímetros, tá? Essa alcinha, a medida dessa tira de correntes. Fiz aqui 30 correntes e vou medir. Olha, 30 correntes deu os 10 centímetros. Agora eu venho aqui, olha, na frente, bem no ponto de base, faço um ponto baixo. E sigo fazendo aqui os pontos baixos. Agora eu vou fazer um ponto baixo na lateral do meio ponto alto. Vou na próxima carreira de meio ponto alto, faço um ponto baixo na lateral dela. Vou na lateral do ponto baixo. Faço um ponto baixo na lateral dela. E aqui eu já tenho os pontos de base, então aqui fica mais fácil fazer os pontos, tá? Porque aqui é só eu seguir fazendo um ponto baixo para cada ponto de base, nessa parte aqui. Fiz aqui os pontinhos na parte de cima. Agora a gente vai fazer a mesma alcinha que fizemos aqui, com a mesma quantidade de pontos. Vamos fazer agora aqui para poder unir com essa parte de trás aqui da nossa peça. Aqui eu fiz 30 correntes, lembram? Então aqui também eu farei 30 correntinhas. Feito aqui as 30 correntes, agora eu venho aqui na peça de trás, nessa parte aqui de cima, e vou prender ela bem aqui, ó, fazendo um ponto baixo no ponto de base. E daí eu sigo fazendo os pontos baixos aqui da mesma forma que eu já venho fazendo, tá? Até chegar aqui na ponta, olha. Fiz aqui um pedacinho, fiz aqui esse trechinho que faltava. Agora a gente vai fazer uma carreirinha de meio ponto alto. Eu vou fazer um total de 3 carreiras de meio ponto alto da parte da alça e da gola da minha peça. Para o tamanho P e M, eu sugiro 3 carreiras. Para o tamanho G, eu sugiro 4 carreirinhas de meio ponto alto. Aí aqui é só fazer um meio ponto alto para cada ponto de base. Inclusive nas correntes, você vai fazer um meio ponto alto para cada correntinha. Vou iniciar fazendo 2 correntes, laço o fio na agulha, viro a minha peça. E sigo fazendo um meio ponto alto para cada ponto. Lembrando que eu vou fazer um total de 3 carreirinhas de meio ponto alto aqui para essa parte da alcinha e gola, tá? Fiz aqui as 3 carreirinhas de meio ponto alto para essa parte da gola e alça e cortei o meu fio. Agora, veja como ficou aqui o avesso, certo? Da minha peça e a frente, tá? Depois a gente vai fazer o acabamento aqui com os pontos picô. Agora, a gente vai fazer, vamos fazer aqui o biquinho da parte de baixo. Aí, essa parte aqui, a gente vai fazer da seguinte forma.
Eu estou aqui com o fio do novelo e eu vou prender ele bem aqui, olha. Bem aqui na terceira correntinha dessa alcinha de início, bem aqui em cima. Eu vou amarrar aqui o meu fio. Agora, eu vou inserir a minha agulha nesse mesmo ponto onde eu prendi o fio. Vou puxar uma laçada, vou pegar essa ponta de fio e passar para cá, ó, para o lado esquerdo, porque eu vou embutir ele dentro dos meus pontos. Faço uma corrente e vamos fazer uma carreirinha de ponto baixo aqui nessa base. Aqui aonde é ponto alto, eu sigo fazendo um ponto baixo mais em cima do ponto e um ponto baixo mais embaixo. Nessa parte aqui onde é ponto alto. Cheguei aqui na lateral da carreirinha de ponto baixo. Eu vou fazer um ponto baixo apenas aqui nessa lateral de ponto baixo. Agora, chegamos nas alcinhas. Aqui nas alcinhas, a gente segue fazendo 3 pontos baixos. Para cada alcinha dessa. Que é a lateral do ponto alto. Então, a gente faz 3 pontos baixos em cada lateral de ponto alto dessa daqui. Até chegar lá no finalzinho, tá? Até chegar aqui, ó, no final da carreira. Que é onde finaliza essas carreirinhas, essas alcinhas. Aí depois a gente segue fazendo ponto baixo da mesma maneira em que fizemos aqui no início, olha. Nas laterais dos pontos altos. Fiz aqui os pontos baixos em toda essa parte de baixo, olha, aqui da minha peça. Agora, eu vou fazer uma carreirinha de ponto alto cruzado, igual a gente fez aqui. Faço 3 correntes, laço o fio na agulha, viro a minha peça. Pulo um ponto de base, no próximo, faço um ponto alto. Laço o fio na agulha, volto no ponto de base em que eu pulei, faço um ponto alto. Aqui você já sabe como faz os pontos altos cruzados, né? Então, vocês vão seguir fazendo eles até o final da carreira, tá? Quando eu chegar lá no finalzinho, que eu finalizar a carreirinha de fazer esses pontos, aí eu volto com vocês pra gente dar continuidade com essa parte aqui do barrado do nosso copo. Finalizei aqui a carreirinha de ponto alto cruzados. Agora, a gente vai fazer a próxima carreira da seguinte forma. Agora, eu vou fazer uma corrente, viro a minha peça. E aqui no mesmo ponto de base da alcinha de correntes, eu vou fazer um ponto baixo. 3 correntinhas, pulo 2 pontos de base e no terceiro faço um ponto baixo. 3 correntinhas, pulo 2 pontos de base e no terceiro faço um ponto baixo. Agora eu vou laçar o fio na agulha, vou pular 2 pontos e aqui no terceiro ponto de base eu vou fazer um ponto alto. 3 correntes, laço o fio na agulha, venho aqui no mesmo ponto de base, faço um ponto alto. Pulo 2 pontos, no terceiro faço um ponto baixo. Vamos repetir isso daqui. Faço 3 correntinhas, pulo 2 pontos, no terceiro faço um ponto baixo. 3 correntinhas, pulo 2 pontos, no terceiro ponto de base faço um ponto baixo. Laço o fio na agulha, pulo 2 pontos de base, no terceiro ponto de base faço um ponto alto, 3 correntes e mais um ponto alto no mesmo lugar. Pulo 2 pontos, no terceiro ponto de base, faço um ponto baixo. Você vai fazer dessa maneira até chegar aqui no final da carreira. Lembrando que para finalizar, você vai finalizar com 2 alcinhas de 3 correntes, tá? Aqui no final. Então, se precisar vocês fazerem uma adaptação para que finalize dessa maneira, vocês façam, tá? Vocês façam o que vocês acharem necessário e da melhor forma que vocês achar que vai ficar essa adaptação para que finalize com 2 alcinhas de 3 correntes. Fiz aqui até o final da carreirinha.
eu precisei fazer uma adaptação aqui na minha peça para que ela finalizasse com 2 alcinhas. Veja que aqui, nesse ponto alto, ao invés de eu pular 2 pontos, eu pulei um ponto apenas de base, fiz o ponto baixo em seguida. Aí aqui, ó, na alcinha de 3 correntes, eu pulei um ponto apenas, depois fiz o ponto baixo. E aí aqui em seguida eu fiz normal, 3 correntinhas, pulei 2 pontos baixos. Aí essa, mais ou menos, é esse o tipo de adaptação que eu digo para vocês fazer, se for necessário. Agora, eu vou virar a minha peça, e aqui dentro dessa primeira alça, eu vou puxar uma laçada e fazer um ponto baixíssimo. Uma corrente, e aqui no mesmo espaço, eu puxo uma laçada e faço um ponto baixo. 3 correntinhas, vou na próxima alcinha, faço um ponto baixo. Laço o fio na agulha, e aqui dentro da alcinha que está entre os pontos altos, eu vou fazer 7 pontos altos nela. Feito os 7 pontos, agora eu vou vir aqui, olha, na próxima alça fazer um ponto baixo. 3 correntes, ponto baixo na próxima alça. Laço o fio na agulha, vou aqui na alcinha do ponto alto, que fica entre os pontos altos, faço 7 pontos altos nela. Feito os 7 pontos, agora vou na próxima alça, faço ponto baixo. Você vai seguir essa sequência fazendo dessa maneira até o final da carreira. Fiz os pontinhos até aqui no final, olha como ficou. Agora a gente vai virar a nossa peça, vir aqui dentro da alcinha de 3 correntes e fazer um ponto baixíssimo. Uma corrente e faço um ponto baixo no mesmo espaço. Uma correntinha, laço o fio na agulha. Vou aqui no primeiro ponto alto e vou fazer um ponto alto nele. Uma corrente, laço o fio na agulha. Vou no próximo ponto de base, faço um ponto alto. Uma corrente, laço o fio na agulha. E vou seguindo assim, ó. Faço uma corrente e no próximo ponto de base, um ponto alto. Veja que eu não pulo o ponto de base. Eu faço um ponto alto ao lado do outro, mas com uma correntinha de espaço entre um e outro, tá? Chegando aqui no final, olha, feito o último ponto alto, faço uma corrente, venho aqui na alcinha de 3 correntinhas, faço um ponto baixo. Uma corrente e inicio agora o próximo grupinho. Vou no primeiro ponto de base, um ponto alto e uma corrente. Vou no próximo ponto de base, um ponto alto e uma corrente. No próximo ponto de base, um ponto alto e uma corrente. Veja que eu vou fazendo sempre um ponto alto para cada ponto de base e entre um ponto alto e outro tem uma correntinha de espaço. Vamos fazer isso até o final da carreira, fazendo desta forma. Cheguei aqui no final da carreirinha. Olha como que ficou aqui essa parte. Agora a gente vai fazer uma carreira de acabamento. Essa carreira ela tem que ser feita de frente para a peça, não pode ser no avesso. Como a minha peça aqui, olha, ela está de frente, veja que os relevos estão para cá. É o relevo que me direciona, onde é frente e avesso, tá? E daí, como os relevos estão aqui, se eu virar minha peça para fazer o acabamento, eu vou estar fazendo ele no avesso. Então, eu vou ter que cortar aqui o meu fio e prender ele lá na outra ponta, porque daí eu vou vir fazendo o meu acabamento de frente para a peça e não no avesso, tá? Eu vou pegar aqui, olha, vou prender aqui o meu fio bem aqui, olha. Bem aqui no ponto baixo. Vou amarrar aqui o meu fio. Posiciono em minha mão. Venho aqui no mesmo ponto onde eu amarrei o fio, eu vou puxar uma laçada e fazer uma corrente.
Vou fazer um ponto baixo no mesmo ponto de base onde eu prendi o fio. Venho aqui no próximo espaço, faço um ponto baixo. 3 corrente. Vou fazer agora um ponto picô. Feito o ponto picô, vou no próximo espaço, faço um ponto baixo. 3 corrente e faço o ponto picô. Vou no próximo espaço, faço um ponto baixo. Eu vou fazer dessa maneira em todos os espaços, fazendo 3 correntinhas, faço o ponto picô, vou no próximo espaço, faço o ponto baixo. Estou chegando aqui no finalzinho desse grupinho de pontos. Já estou fazendo aqui já estou chegando aqui no meu último espaço, olha. Feito aqui o ponto baixo nesse último espaço, passo para o próximo espaço e faço o ponto baixo. E começo a fazer tudo de novo, os pontos picô, olha. Faço 3 correntes. Ponto picô. Ponto baixo no próximo espaço. Viu? Olha, aí vocês vão fazer dessa maneira, olha. Faz ponto picô e ponto baixo nos espaços. E quando é para passar de um grupinho para o outro, você faz ponto baixo no último espaço e ponto baixo no primeiro espaço, tá? Para depois fazer o ponto picô. E agora eu vou estar fazendo o acabamento da lateral em ponto baixo. Eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto de base até chegar lá em cima. Aqui não tem segredo, é só fazer um ponto baixo para cada ponto até chegar aqui em cima, tá? Eu vou fazer isso, daí eu volto com vocês para a gente dar continuidade. Finalizei de fazer o acabamento aqui por toda essa lateral, fazendo um ponto baixo para cada ponto de base. E agora vamos fazer o acabamento aqui da parte de cima. Nessa parte aqui de cima, que fica a alça e a gola, a gente vai estar fazendo o ponto picô, da mesma maneira em que fizemos lá embaixo. Vou posicionar em minha mão o meu fio e vou fazer aqui, olha, já de início, no primeiro ponto de base, eu vou inserir a agulha aqui, tá? Nesse mesmo lugar onde eu fiz o último ponto baixo, eu vou fazer mais um ponto baixo para fazer a vira. Faço 3 correntes, faço agora o ponto picô. Depois de ter feito o ponto picô, pulo um ponto e no próximo ponto de base eu vou fazer um ponto baixo. 3 correntes, faço o ponto picô. Vou pular um ponto de base e no próximo vou fazer um ponto baixo. 3 correntes, faço o ponto picô. Depois de ter feito o ponto picô, eu vou pular um ponto de base e no próximo faço um ponto baixo. E a gente vai seguir fazendo dessa maneira até o final da carreira, fazendo esse pontinho picô aqui nessa parte de cima da alça e da gola, tá? Até chegar aqui nessa outra ponta. Prontinho, fiz o acabamentinho aqui da minha... Prontinho, fiz aqui o acabamento em ponto picô por toda essa parte de cima. Veja só como ficou. E agora a gente vai fazer o acabamento da outra lateral em ponto baixo. Posiciono aqui em minha mão o meu fio. E nesse mesmo ponto onde eu fiz o meu último ponto baixo, eu vou fazer mais um ponto baixo para me fazer o acabamento em ponto baixo igual aqui do outro lado. Então, eu venho aqui, olha, nesse mesmo ponto de base, onde eu fiz o meu último ponto baixo para prender o ponto picô, eu faço mais um ponto baixo para virar a minha peça. E sigo fazendo um ponto baixo para cada ponto de base até chegar lá embaixo, tá? No finalzinho da carreira. Aqui, esse acabamento, ele é bem simplesinho, mas deixa a peça bem bonitinha. Se você estiver fazendo a sua peça, se você for colocar botão, eu sugiro a vocês que coloque naquela parte onde vai ser a casinha dos botões, aonde você acrescentou uma carreira de ponto alto, que você faça ponto picô ao invés de ponto baixo, tá? Então, nessa lateral onde vai ser a casinha do botão,
onde você acrescentou mais uma carreira, ao invés de você fazer ponto baixo, faça ponto picô para dar aquele acabamento bem bonitinho na sua peça. A peça em ponto baixo nessa lateral, e agora eu vou finalizar a carreira, vou cortar aqui o meu fio e vou vir aqui, olha, no pezinho do meu primeiro ponto baixo aqui, eu vou inserir a agulha na lateral dele, vou puxar esse fio. E aqui, olha, neste ponto onde saiu o fio, eu vou inserir a minha agulha de baixo para cima, passando entre os dois fios do ponto de base e vou puxar o fiozinho. Vou levar agora para trás e fazer os arremates aqui finais. Mas isso é para esconder a emenda, tá? Finalizamos aqui essa etapa da nossa peça. Agora, vamos fazer o ponto picô nas cavas da nossa blusinha. Tá? Nas duas cavinhas a gente vai fazer ponto picô. Eu vou prender aqui o meu fio, vou amarrar ele aqui em qualquer lugar da cava, tá? Não tem um lugar específico. Vou posicionar em minha mão o meu fio, vou inserir a agulha no mesmo ponto de base onde eu prendi o fio, vou puxar uma laçada e fazer uma corrente. E no mesmo ponto de base eu vou fazer um ponto baixo. E agora eu faço 3 correntes, ponto picô. E depois de ter feito ponto picô, eu vou pular um ponto de base e no próximo ponto de base faço um ponto baixo. Novamente, 3 correntes e depois de ter feito as 3 correntinhas, aí eu faço ponto picô, tá? Se você ainda não sabe fazer ponto picô, é só você pegar essas alcinhas da frente aqui, ó, do ponto baixo, ó. Essas duas alcinhas que ficam na frente, você insira a agulha ali e faz um ponto baixo nelas e depois você pula um ponto de base e no próximo um ponto baixo. Você vai seguir fazendo isso por toda a volta aqui da cava, tá? Fazendo esse acabamento em ponto picô. Veja que ele é muito simples de fazer, tá? Olha só como que fica. Finalizei aqui a volta fazendo o meu ponto picô por toda a cava da blusinha, veja só como ficou. Agora eu vou aqui, ó, depois de ter feito o ponto baixo, eu vou estender a alça e cortar o meu fio. Com o fio cortado, agora eu vou pegar aqui e vou fazer a mesma coisa que eu fiz lá embaixo. Eu venho aqui no primeiro ponto baixo, insiro a agulha na lateral dele e vou puxar esse fiozinho que eu cortei. Agora eu venho aqui, olha, no ponto onde ele saiu, insiro a agulha de baixo para cima, passando entre os dois fios do ponto de base, bem no meio, e puxo a alcinha passando entre os pontos. Agora eu levo o fio para trás e depois eu faço os acabamentos necessários. Agora você vai fazer a mesma coisa aqui na outra cava, do mesmo jeito em que fizemos ali. Prontinho, veja só como ficou aqui as costas da peça. A única abertura que a gente tem aqui é no centro das costas, é a única abertura que temos. E aqui, para fechar essa parte, você pode fechar com uma cordinha de amarrar ou com um zíper, tá? Costurando um zíper aqui nesse vão. Ou você pode, então são várias as possibilidades que a gente tem para fechamento aqui dessa abertura no centro das costas. Eu tenho aqui a cordinha de amarrar como um exemplo para vocês. A aula dessa cordinha está disponível aqui no canal. Eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo. Para você saber o tamanho do fio que você vai precisar para poder confeccionar essa peça, para poder confeccionar essa cordinha, você vai pegar a altura aqui dessa peça, tá? Daqui de baixo até aqui em cima, vezes 70 vezes, tá? Você vai multiplicar essa altura por 70 vezes. Aí você vai cortar uma tira de fio dessa medida do resultado da sua continha. Aí, aqui no meu caso, eu fiz com 4 fios. Então, você vai fazer essa cordinha seguindo a aula, que eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo, com 4 fios. Sendo que 2 vai ficar posicionado em mãos e 2 vai ficar solto. Lá na aula vocês vão entender melhor o que eu estou aqui dizendo, tá? Mas daí é isso aí, você vai pegar a altura aqui da parte de trás da peça e vai multiplicar por 70 e vai cortar 4 fios com a medida do resultado da sua continha. E vai fazer a cordinha igual está sendo ensinado lá na aula, tá? Sendo que 2 fios vai ficar posicionado na mão e 2 fios vai ficar solto. Lá na aula vocês vão compreender o que eu estou dizendo, tá bom? Aí aqui, vocês vão ver que, olha, dobro aqui o meu fio, dobra aqui a minha alcinha ao meio, olha,
e ela vai dar a altura da peça, e ainda vai sobrar um pouco, tá? Vai sobrar quase que o mesmo tanto, olha, certo? Isso aqui tem que ser assim, sobrando, porque a gente vai trançar ela aqui nas costas, tá bom? A outra possibilidade que eu tenho aqui para vocês fazerem esse fechamento é com botões. Eu tenho esses botões aqui de pérola, só que antes de você pregar os botões, você vai precisar fazer um detalhe aqui em crochê. Você vai precisar fazer mais uma carreira de ponto alto, igual essa daqui, olha, essa carreirinha que a gente fez. E depois dela, você pode fazer um acabamento em ponto picô ou em ponto baixo, depois que você fizer essa carreirinha de ponto alto. Daqui de cima até aqui embaixo, tá? Que é onde vai estar o último botão. Por quê? Essa parte aqui, se você for colocar botões, essa parte ela tem que ficar por cima da outra pecinha aqui, olha, ela tem que ficar por cima. Por quê? Você vai costurar o botão aqui nessa peça, nessa lateral, e essa outra aqui tem que ficar por cima, para você passar o botão por dentro do ponto. Então, por isso que é necessário você fazer mais uma carreirinha de ponto alto. Vocês escolham um botão que passe dentro do vão do ponto alto, tá? Se você escolher um botão muito grande, não vai passar aqui dentro. Veja que esse aqui, olha, já tem dificuldade para passar aqui, certo? Então, tem que ser um botão que passe aqui dentro, tá bom? Ou você faz uma carreira de ponto alto estendido ou de ponto alto duplo. Aí agora eu vou mostrar para vocês como trançar a cordinha nas costas. Aí aqui a cordinha, eu vou passar ela por aqui, olha. Nesses vãos aqui do ponto alto cruzado, tá? Então eu vou passar aqui a minha cordinha. Passo daqui de um lado, venho aqui do outro, olha, no mesmo espaço e faço a mesma coisa. Junto as duas pontas e puxo, para que elas fiquem igual. Feito isso, agora eu vou passar, ó, dessa maneira aqui, olha, certo? Até que fique desse jeito aqui. Então, eu vou pegar essa ponta, vou pular aqui dois espaços, no terceiro, eu insiro aqui a minha cordinha, sempre que eu for inserir a cordinha, eu insiro ela de baixo para cima, tá? Sempre vai ser de baixo para cima. Vou do outro lado, faço a mesma coisa, pulo 1, 2 espaços, no terceiro eu vou pegar a minha cordinha, veja que ela está desse lado, eu vou passar para cá e vou passar aqui. Agora eu vou pegar essa alcinha que está desse lado e vou passar por aqui, olha, pulo 1, 2, aqui no terceiro espaço. Passo a cordinha de baixo para cima. E vou fazendo assim, até chegar lá no final, tá? Ela vai ficando dessa forma, olha. Aí aqui atrás, nesse vão aqui em cima, porque a cordinha começou a trançar embaixo, né? Então aqui em cima vocês podem estar usando um fechinho daqueles de sutiã. Não tem aquele ali que a gente usa para fechar atrás, nas costas do sutiã? Então, vocês podem estar usando um fecho daquele aqui, olha, costurando um aqui em cima para eles ficar fechadinho, olha, desse jeito. Essa é uma das possibilidades de fechamento aqui para as costas, mas como eu disse, vocês podem fazer com botões, ou pode ser com zíper, aí fica a critério de vocês. Chegamos ao final da nossa aula, espero que tenha gostado. Se houver dúvida, deixe nos comentários. Até a próxima!